Prezados amigos, bom dia. Vocês estão animados, isso é muito bom. É um prazer para nós, sempre renovado, estar aqui, né? A gente sempre fala isso. Hoje eu só estou sentindo falta da graça, ela fica mais ali. Hoje ela ficou mais longe. Não é? A graça é minha companheira inseparável, né? Sem a graça, a vida não tem graça. Mas o nosso assunto de hoje, na verdade, é a continuidade de um assunto que a gente abordou aqui há um tempo atrás. Há algum tempo atrás, nós tivemos aqui a oportunidade de trazer um outro livro do Alírio, cujo título é Energia Mental e Autocura. Na verdade, esse livro, Energia Mental e Autocura, ele é sequência desse que vamos apresentar hoje. Nós estamos numa ordem inversa. Mas esse livro que nós vamos conversar sobre ele um pouco hoje, que é o Saúde Espiritual, ele tem um conteúdo tão profundo que nós não poderíamos deixar de trazê-lo. Vocês vão apreciar. Mas, da mesma forma que fizemos com energia mental e autocura, nós vamos fazer algumas abordagens sobre o assunto, sem esgotar absolutamente, e também considerar outras contribuições de outros autores, porque, afinal de contas, a gente vem pesquisando esse assunto há muitos anos, em vários autores. Então, nós vamos colocar, principalmente, o pensamento do Alírio, colocado no livro, mas vamos fazer algumas outras colocações e também algumas situações que a gente tem observado ao longo dessa experiência, ainda que pequena, mas é uma experiência. Então, Saúde Espiritual está aí apresentado, né? O livro é esse aqui, Saúde Espiritual. Nós temos que lembrar aqui de cumprimentar os internautas da Rede Amigo Espírita, que estão aí também nos acompanhando, e vamos, sem mais delongas, para a nossa fala aqui. A primeira reflexão que nós vamos fazer é sobre o que é saúde e o que é doença. Se nós fizermos essa pergunta às pessoas, vamos ouvir muitas respostas. E nós não estamos aqui atrás de respostas acadêmicas. De uma maneira muito simples, do ponto de vista espírita principalmente, saúde é um estado de equilíbrio, é um estado de harmonia. Não significa necessariamente que você não tenha lesões no corpo, que você não tenha aquilo que a gente chama de doença orgânica. Mas a saúde é um estado de equilíbrio, de harmonia. E a doença, o inverso. Um estado de desequilíbrio e um estado de desarmonia. E aí a gente começa a observar umas coisas curiosas. Se nós perguntarmos a vocês aqui, ninguém precisa levantar a mão, quem tem doença, é provável que a maioria das pessoas aqui vai se lembrar que tem alguma doença já diagnosticada. Não é? Talvez um triglicerídeo alto, não é? Um colesterol, ou uma glicose alta, já com diabetes. Quantas possibilidades? Pressão alta, tantas possibilidades. Sem falar de lesões mais graves que também acometem o ser humano. Mas se nós, ao invés de perguntarmos quem tem doença, nós perguntarmos quem de vocês está doente, poucas pessoas provavelmente vão levantar a mão. Ou seja, a pessoa tem aquilo que se chama doença, mas não se sente doente. Em contrário senso, nós vamos ver uma pessoa, às vezes jovem até, não importa a idade, que não tem diagnóstico de doença, mas ela se sente doente. Está triste, desiludida com a vida, sem esperança, e muitas vezes isso vai acabar repercutindo no corpo. Então a gente já começa a observar que a questão saúde e doença tem muitas implicações. Uma mesa redonda sobre isso
traria uma série de colocações muito interessantes, mas vamos seguir. Para a gente falar de saúde espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer, já falamos isso de outras vezes, mas desculpe, temos que insistir, está dentro do contexto, dentro do tema. Se nós queremos buscar a saúde espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar certos paradigmas que nós temos na nossa mente, provavelmente. Por exemplo, muitas pessoas se dizem religiosas e fazem a seguinte afirmativa: o dia que eu morrer, minha alma vai para o céu. Eu nunca vi ninguém dizer que vai para o inferno, mas essa é uma postura muito comum. A pessoa diz: eu acredito, eu sou religioso, eu acredito que eu tenho uma alma, e acredito que o dia que eu morrer, minha alma vai para algum lugar. Essa é uma visão que precisa ser modificada se você quer buscar saúde espiritual. Nós não temos uma alma. Nós temos um corpo. Então, parece bobagem, mas esse ponto é crucial para que a gente possa buscar saúde espiritual. Tomar consciência de que nós não temos um espírito. Nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Ter um espírito e ser um espírito é algo completamente diferente. Quando nós começamos a falar da forma correta, isso já começa a produzir efeito no nosso corpo. Eu sou um espírito que tem um corpo, ou utiliza um corpo. Nós vamos ver mais adiante que a desidentificação com o corpo é fundamental, principalmente para quem sofre de neurose. A maioria dos neuróticos, eles são profundamente identificados com o seu corpo. Quando ele aprende a desidentificar-se com o corpo e até mesmo a mente, ele começa a melhorar. Então, isso aqui é fundamental. Criar consciência. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho uma mente. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente. Eu estou além disso. E se você fizer exercícios de autoobservação, você vai perceber isso. Que você tem a capacidade de observar o corpo, tem a capacidade de observar a sua mente. Quem é o observador? Quem é que observa? Então, essa questão é muito importante, nós vamos voltar sobre ela mais adiante. O Alírio, nesse livro, ele lembra que nós costumamos ter, com muita frequência, conflitos mal resolvidos em nossa vida. Alguns conflitos são tão inconscientes que a gente não sabe que eles existem em nossa mente. Só sabemos que não estamos bem. A sinalização é de que não nos sentimos bem, não nos sentimos satisfeitos com a vida, achamos que a vida está sempre incompleta, faltando alguma coisa, só que a gente não sabe identificar por que isso. Onde está a gênese disso tudo? Então, esses conflitos mal resolvidos, eles vão gerar disfunções no corpo. São as chamadas somatizações. A medicina, já de há muito, descobriu isso. Pacientes que têm toda uma história de sintomas relacionados a um tipo de doença e não se constata efetivamente aquela doença no corpo da pessoa, mas ela tem todos os sintomas. As doenças psicossomáticas já são tão conhecidas e faladas que dispensa maiores comentários. Mas só lembrar isso, que os conflitos mal resolvidos, conflitos dos quais às vezes não temos clara consciência, e é esse o fator importantíssimo para a nossa saúde espiritual, conseguir identificar esses conflitos.
Esses conflitos geram disfunções no corpo, a somatização. E geram disfunções na mente. Vão gerar neuroses e psicoses. Lembrando rapidamente que, do modo geral, todos nós somos neuróticos. E é bom que a gente tome consciência disso. Porque, às vezes, a máscara nossa é tão grande, nós que temos uma ideia tão desajustada de querer ser perfeito sem ser perfeito, querer ser o maior sem ser o maior, que nós não admitimos situações que existem em nós que todos conseguem perceber, só nós não conseguimos. É uma cegueira completa. Essa cegueira está ligada diretamente ao orgulho. O orgulho não nos deixa ver a realidade da forma adequada, em vários sentidos. E ele vai nos levar a doenças. Não é? Então, a neurose, ela é extremamente comum. Na verdade, a gente poderia dizer que todos somos neuróticos, a diferença é de grau. Alguns mais, outros menos. Alguns, inclusive, já na fronteira da neurose com a psicose. A psicose é a loucura. Aí o indivíduo realmente não tem consciência. O que mais caracteriza, de uma maneira bem simples, neurose e psicose, é que o neurótico sabe que ele está com uma situação irregular. Ele tem consciência e pede, normalmente, ajuda. O psicótico, ele vive no mundo dele. Ele não pede ajuda, ele não tem consciência mais de que ele precisa de ajuda, que algo errado se passa com ele. Às vezes, uns lampejos rápidos de consciência. Vamos em frente. O caso Maria é um caso que o Alírio vai colocar como chave dentro desse livro e vai trabalhar esse caso. Nós não vamos relatá-lo aqui em detalhe, vocês ficam convidados a conhecer o caso com mais detalhe lá no livro. Mas, em resumo, Maria vai procurar Alírio com 48 anos de idade, porque já está num quadro de depressão chamada depressão profunda. Durante toda a vida ela tivera episódios de depressão, mas muito mais na faixa do leve e moderado. Só que, nesse momento, ela está com depressão profunda. E o Alírio vai fazer um trabalho com ela e vai colocar o exemplo dela, respeitando a sua identidade, colocando o seu caso no livro. Por exemplo, os conflitos que ela traz internamente com ela são tão agudos que ela faz um quadro chamado fibromialgia, dores no corpo, de forma generalizada. Isso é uma das disfunções no corpo, uma das somatizações. Ela não tem só essa somatização, mas essa é uma queixa mais acentuada que ela faz ao terapeuta. E a disfunção na mente, no caso dela, é a depressão. Então, você tem um conflito, tem uma dificuldade, que vai num crescendo e passa a se manifestar na mente e no corpo. Algumas pessoas só no corpo. Então, o caso Maria, a gente voltará também a falar mais um pouco sobre ele, mas, nesse momento, só lembrar isso. É uma senhora, né, de 48 anos, com esse quadro. O Alírio vai fazer um trabalho muito interessante para identificar as crenças limitadoras que ela traz. Por exemplo, ela consegue, depois de um certo tempo da terapia, entender que ela traz uma crença limitadora que muitos de nós podem ter. Eu não mereço ser feliz. Quando a pessoa fala que ela merece ser feliz, alguma coisa interna, tipo uma voz interna, diz, você não merece. E ela boicota qualquer tentativa de felicidade. É um exemplo, dentre outros que a gente poderia citar. Como o assunto é muito amplo, nós vamos passando assim de raspão por algumas coisas, endereçando vocês para o livro depois, para uma análise mais profunda. Aliás, queria só chamar a atenção, a gente faz questão de fazer essa observação.
não leiam um livro. Estudem o livro. E se você estudar profundamente o livro, você depois vai passar a meditar sobre certos assuntos. Ler é uma coisa, estudar é outra coisa bem mais profunda. E meditar é muito mais profunda. Evangelho segundo o Espiritismo, você não lê nem estuda, você medita. Basta uma única frase, uma citação, e você coloca material na sua mente para trabalhar horas e horas. Meditação. Tá? Então, o caso do livro dele, eu recomendo, por favor, não leiam, estudem. E quem sabe, atingir o outro nível mais profundo, meditar. A maioria da população, a maioria das pessoas, elas olham uma doença como um estorvo, uma coisa ruim, da qual é preciso se livrar de qualquer maneira. Essa é a visão normal das pessoas sobre doença. No Ocidente, isso é mais acentuado que no Oriente. Inclusive, no Ocidente, as pessoas têm essa visão da doença e elas se rebelam contra a doença. Infelizmente, vários médicos dizem, nós vamos lutar contra isso. Quando você luta, você perde. Imagine um indivíduo que sai de casa e diz assim, a vida é dura, eu tenho que matar um leão por dia. 90% da energia dele é consumida em ansiedade. Só por falar essa frase. Só por ter essa visão de mundo. Nós vamos mostrar isso a vocês mais adiante. Vocês vão entender claramente que a medicina já está descobrindo que essa rebeldia é altamente conspiradora da nossa saúde. Jesus é o grande terapeuta. O maior terapeuta de todos os tempos. O que ele ensinou, mais dia menos dia, a nossa ciência vai incorporar. Porque ele falou de ciência. Ele não trouxe uma fala mística, pura e simples. Ele falou de ciência. A pessoa que olha a doença como um estorvo e quer se ver livre dela, ela olha a doença como se a cura fosse uma coisa que viesse de fora para dentro. Então, tem sempre uma mulher atenciosa. Vocês já perceberam? Obrigado. Pois é, viu? Ah, viu? Bacana, né? Então vamos tomar um golinho de água. Observem que nós estamos falando das pessoas e pode ser que a gente esteja enquadrado nisso, hein? Quando nós temos uma doença, nós queremos que alguém cure a nossa doença. Você vai ao médico querendo que ele cure a sua doença. Se você vem em uma casa espírita, você quer que os espíritos curem a sua doença. Se possível, não passe de mágica. Você não quer tomar um passe, não. Você quer passe de mágica. Então, nós colocamos toda a nossa confiança no remédio. Achamos que é o remédio, de fora para dentro, que vai nos curar. Cirurgias. E, às vezes, nós queremos milagres mesmo. Nós esperamos que a coisa venha de lá para cá. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural à preguiça. Nós não gostamos de nos esforçar. Não faz parte ainda da maioria de nós, pelo menos, da nossa natureza, isso. Emmanuel é taxativo sobre isso.
Vocês vão ver que a gente vai citar Emmanuel de vez em quando, porque é um desses autores que a gente não deixa de falar sobre ele. Não creias em realização sem esforço. Não leia esse livro como se fosse um livro de autoajuda que você leu e magicamente curou a sua depressão. Não é isso. Infelizmente, alguns gurus ficam oferecendo a pessoas soluções mágicas. Essas pessoas mexem com algo dentro delas que se chama fé, um certo entusiasmo, tem uma resposta positiva para depois cair num desânimo completo adiante. Por quê? Porque prometeram soluções mágicas, milagres, como se nós pudéssemos dormir depressivos e acordar otimistas a toque de mágica. O Espiritismo não faz isso. O Espiritismo não promete cura milagrosa. O Espiritismo vai dizer claramente que a cura depende de nós. A cura está dentro de nós. Nós adoecemos e nós seremos autores da nossa cura. Seguindo, a proposta da doutrina espírita não é de você se livrar da doença, é buscar a saúde. É diferente. Entender que a doença é um convite para uma reformulação, uma mudança, um crescimento. É uma mudança tão forte de paradigma que a maioria das pessoas provavelmente não vai aceitar isso. Por isso que nós dissemos que você não pode ler e nem sequer estudar. Você vai precisar meditar. Porque essas informações mexem com valores, crenças enraizadas em nós. Elas vão pedir tempo para que a gente possa trazê-las para a superfície e ressignificá-las. Mas quando o indivíduo consegue olhar a doença como uma providência divina que vem chamar a atenção nossa para algo que nós não estamos ainda muito conscientes, quando nós conseguirmos olhar a doença como uma oportunidade de crescimento, ela muda completamente. Mas não é fácil. Às vezes a gente até fala, vou fazer isso aqui, mas vou dar um prazo, 1 mês. Se daqui 1 mês eu continuar do mesmo jeito, jogo isso fora. Nós somos assim. Então, a proposta é buscar a saúde, considerar a doença como uma oportunidade de aprendizagem. Aí nós vamos fazer uma mudança de visão. Compreender que qualquer cura de qualquer doença só se faz efetivamente de dentro para fora. E numa análise mais profunda, nós vamos chegar à conclusão que a doutrina espírita traz esse remédio o tempo todo. O tempo todo numa casa espírita, em palestras, livros, tudo que você fizer, a doutrina espírita vai nos levar para a revivescência do ensinamento de Jesus. E se você observar o ensinamento de Jesus, ele é o tempo todo um convite para a mudança. Uma coisa chamada reforma íntima. O nome já fala, íntima. Nós temos um veso atravessado de querer reformar os outros. A começar do cônjuge, dos filhos e se esticando por aí afora. Temos muita dificuldade de fazer a reforma íntima. Jesus apontou isso muito claramente. Ele disse que nós somos capazes de ver um cisco no olho do nosso irmão. Não somos capazes de ver a trave que está no nosso olho. Por isso que essas mudanças
que vão levar à saúde e que vão, por exemplo, fazer com que Maria saia da depressão profunda, essas mudanças pedem tempo, esforço, muita reflexão. Há que se fazer uma mudança de valores, uma mudança de crenças, uma outra maneira de ver a realidade. Nós vamos voltar sobre isso. Alírio vai falar nesse livro de uma coisa interessante, o materialismo direto e o materialismo indireto. Nós sabemos com Kardec, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, o que é espiritualismo. O materialista é aquele indivíduo que acredita exclusivamente na matéria. Somente matéria. Morreu, desintegrou, acabou. Por isso ele é o grande incitante do suicídio. O indivíduo acredita que pode zerar. A grande decepção do suicida é descobrir que ele só eliminou o corpo físico. Ele continua vivendo. Agora com consequências muito agravadas em função desse ato extremo de rebeldia que é o suicídio. Mas o Alírio vai falar que existe o materialismo indireto. Somos nós que nos dizemos espiritualistas, que dizemos muitas vezes que acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos na existência da alma, ou coisas assim, mas levamos a nossa vida de forma extremamente materialista. Da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, nossa mente só se ocupa com coisas do mundo material. Nós não abrimos espaço para cuidar da alma do espírito. A vida material ela é tão absorvente que todos nós, do modo geral, somos convidados a muita atividade no campo material. Mas a finalidade disso, segundo a doutrina espírita, é nos levar ao trabalho, que por sua vez nos levará ao desenvolvimento do intelecto em primeiro momento, para depois nos levar ao desenvolvimento do senso moral. Então é natural que, estando na Terra, a gente se envolva uma boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo, com as coisas da matéria. Mas precisamos abrir um espaço para cuidar daquilo que é essencial. E às vezes a gente não tem tempo. Então ele está alertando isso. Nós nos dizemos religiosos, nos dizemos espiritualistas, mas a nossa vida, a nossa atitude, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, diz que nós somos, na verdade, materialistas, disfarçados de espiritualistas. Uma questão, então, que ele vai colocar é essa. Ele vai chamar a atenção nossa para isso. Será que eu não sou um espiritualista materialista? Quem sou? Se nós queremos realmente buscar a saúde espiritual, nós precisamos ter essa consciência. Quem sou? Nós já começamos isso. Eu sou um corpo que tem um espírito, ou eu sou um espírito que tem um corpo? Isso é fundamental. Nós podemos fazer uma afirmativa e viver outra realidade. Mas essa questão é fundamental. Quem sou? Vocês já observaram que a maioria de nós, o Alírio vai chamar a atenção disso. Se você perguntar à pessoa assim, quem é você? A pessoa leva um susto. Ela não está acostumada com essa pergunta. Aí ela pensa um pouquinho e diz assim, eu me chamo fulano de tal, tenho tal profissão, moro em tal lugar, tenho uma esposa, tantos filhos e não sei o que.
Você não está falando de quem é você. Você não está falando quem é você. Você está falando daquilo que você tem. Essa identificação nossa com o corpo e com as coisas é que nos adoecem profundamente. Por que que nós estamos vendo tanta doença no momento no Brasil? Os consultórios psiquiátricos, os psicólogos não dando conta. Porque nas crises, aquilo que nos dava sustentação entra em ebulição. O que nos dava segurança, de repente, já não está tão seguro mais. E aí nós percebemos que nós colocamos o nosso valor, ou os nossos valores, em coisas impermanentes. Então, a Lírio vai lembrar aqui, pediria a vocês, aqueles que vierem a ler o livro, que façam uma leitura criteriosa do que ele chama de permanência e impermanência. Então, vocês estão vendo que a nossa fala pode já ter, algumas pessoas já estão até desligando. Eu vou mudar de canal, porque eu queria saber de conquistar a saúde espiritual, mas de uma maneira mágica, não com esforço. Não corresponde. Vocês já observaram que tem pessoas que chegam à casa espírita e botam prazo para ficarem curadas? Aí, se não ficarem, se decepcionam com o espiritismo. Quando não dizem assim, aquela casa aquele centro lá é um centro fraco, eu preciso arrumar um centro forte. Forte é aquele que faz alguma coisa de fora para dentro. Jesus falou isso tantas vezes, numa dessas formas dele falar, ele conversa com a samaritana. Ele diz para a samaritana o quê? Essa água que você bebe aí, você bebe agora, mata a sede, daqui a pouco você está com sede de novo. A minha proposta é que você aprenda a utilizar um tipo de água que não mata a sede. Não mata. Simplesmente você não voltará a ter sede mais. São valores muito profundos. O Espiritismo diz que para nós fazermos essa aquisição, nós vamos precisar de muitas encarnações. Mas precisamos começar agora. Hoje. Agora. Então, aqui há um convite para que a gente comece a pensar. O que é permanente, o que é impermanente? Tudo que começa com ter, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Não estamos dando de nada disso. Coloque todos os seus valores nisso e vai dar em quê? Mais dia, menos dia. Numa dor profunda, numa desilusão horrorosa. Aliás, as pessoas às vezes dizem assim, nossa, eu estou muito triste. Estou muito desiludido. Só agora eu percebi que essa pessoa é assim. Estou profundamente desiludido. Nós temos que chegar para essa pessoa e parabéns. Ela vai levar um susto. Parabéns, parabéns. Você estava iludido. Não está mais. São mudanças de valores. Por isso que eu disse, o livro precisa ser estudado e, se possível, meditado. Nós vamos mexer com valores. Esses valores que nos trouxeram ao estágio de doença que nós estamos hoje. E que com todo o espiritismo nós ainda não conseguimos ter a coragem de mexer neles. Então, permanência e impermanência. O que é permanente? Aquilo que é hoje, será daqui
uma semana, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a um milênio. Isso é permanente. Nós temos coisas que nós valorizamos muito, não estou aqui criticando, porque eu sou o primeiro a precisar dessas revisões, elas são lentas. Mas nós temos valores que não resistem, às vezes, a 1, 2 anos, e a gente se mata quase por isso. Então, são muitas mudanças que precisamos fazer. Quem sou? Aqui uma contribuição do Hermógenes. Nós achamos importante, porque é um dos autores que nós gostamos muito. Aliás, vou abrir um espaço para dizer. Nessa pesquisa que a gente vem fazendo há mais de 10 anos sobre essa área, já disse para vocês em um outro momento, ela foi motivada pelos médiuns de prova, porque eu observei que os médiuns de prova sofrem muito de depressão e ansiedade, apesar de estarem em reunião mediúnica há 10, 15, 20 anos. E isso me atiçou a mente, de tal maneira que eu disse, eu preciso estudar isso. Prometeram essas pessoas que a depressão e a ansiedade dela era resultante de uma mediunidade. Então, a mediunidade passou a ser doença e reunião mediúnica passou a ser remédio. Elas vão para a reunião mediúnica, 10 anos, 20, 15, 20 anos depois, continuam com depressão e ansiedade. Aquilo que é efetivamente ligado à mediunidade melhora. O que não é, que é o anímico, que é a mudança, que é a transformação, fica parado esperando pelo tempo que a pessoa achar que deva gastar ou não. Então, nessa pesquisa que fomos fazer, vários autores. Lemos autores, daria uma pilha enorme, fora as pesquisas de internet. Mas alguns autores nos chamaram a atenção de maneira especial. Por isso nós vamos citá-los aqui. Primeiro, o meu filósofo predileto. Depois de Jesus e Kardec, o meu filósofo predileto se chama Emmanuel. Se você quer fazer essa mudança, estude Emmanuel. Nós já fizemos essa proposta, está lá no Energia Mental e Autocura. Por favor, vejam lá. A gente não ficar repetindo tudo novamente. Por quê? Porque ele trabalha o mestre dos mestres, Jesus. Não entendemos que haja nada superior a isso, na nossa crença, na nossa maneira de ver. Um outro autor que nós gostamos, Viktor Frankl. Vamos falar rapidamente dele aqui. Um outro autor que gostamos é o Hermógenes. E, claro, Alírio, que colocou nesses livros aquilo que nós achávamos que um dia talvez tivéssemos que colocar no livro. Graças a Deus não precisamos. Ele colocou com muito mais proficiência, com muito mais capacidade. Cabe-nos apenas hoje o dever, que eu considero um dever, de divulgar isso. Mostrar esse trabalho para as pessoas. É assim que eu enxergo a coisa. Então vamos lá. Hermógenes diz o seguinte: a nossa medicina, que Hahnemann chamou de alopática, a medicina tradicional, ela só olha o corpo. Agora começa, de um tempo para cá, a descobrir que tem algo mais, que é a mente, a medicina psicossomática. Mas o tratamento ele é voltado para o corpo. São drogas específicas, droga no sentido correto da palavra, medicamentos, que vão atuar no corpo da pessoa. Acontece que o nosso corpo, ele é movido por uma coisa mais alta, que se chama energia. A energia manda no corpo. Então nós vamos ter medicinas que atuam no nível da energia. Principalmente a homeopatia e a acupuntura, para ficarmos só nessas duas. Tem mais, mas essas duas só para a gente entender. Acontece que você tem que perguntar, se a energia manda no corpo, quem é que manda na energia? São as emoções.
Aí você diz, não acredito nisso. Não é obrigado a acreditar. Vou te dar um exemplo. Você está bem. Está ótimo. Fisicamente bem. A mente ótima. Está ótimo. Toca o telefone e você atende. Vem de lá uma notícia trágica. Uma notícia horrorosa. Você empalidece, desmaia. O que aconteceu? Uma emoção que agiu profundamente na energia, que agiu profundamente no corpo. Dei um exemplo bem marcante para a gente entender. Emoções num nível menor fazem isso conosco o tempo todo, só que num nível menor, e vão bombardeando as nossas células, a nossa estrutura, sem que a gente se dê conta. Refletir sobre isso. Então, nós começamos a perceber, e a medicina começou a perceber, que precisamos trabalhar no nível da emoção. Precisamos trabalhar no nível da emoção. Porque ela é poderosa. Se você fica alegre, seu corpo entra num estado de bem-estar. Se você fica triste, seu corpo cai. Dependendo do seu estado emocional, você fica tão sem energia que você não tem vontade nem de levantar da cadeira. Certos quadros de depressão são tão agudos que o indivíduo não tem vontade de levantar da cama. Escovar dente fica difícil. Aquela dona de casa esperta, aquela mulher dinâmica, agora acha difícil ir à cozinha fazer um cafezinho. Tudo se torna difícil. Onde está a doença? Então, entender isso. Então, é fundamental agora a gente saber o seguinte, como é que eu mexo na emoção? Já que ela é tão poderosa. Como Hermógenes não coloca nome nisso, eu coloquei por minha conta. Modo de ver. O modo de ver comanda a emoção. Aquela mesma pessoa que recebeu aquela notícia, que foi tão impactante que ela desmaiou, uma outra pessoa recebe o mesmo tipo de notícia, sente uma dificuldade, mas não desmaia, não se perturba. Mas o estímulo que vem de fora é o mesmo. O que muda aí? O modo de interpretar, o modo de ver. Espero que tenha sido claro. Mas vamos em frente. Então, a desidentificação com o corpo e a mente é altamente terapêutico. Nas minhas pesquisas, não vou citar os autores, porque são tantos, Stephen Hayes é um deles, inclusive, materialista. Ou, pelo menos, passa a ideia de que seja materialista. E tantos outros. Todos eles mostram, e a PNL vem trabalhando nesse sentido. PNL é Programação Neurolinguística. Que quanto mais você conseguir fazer a desidentificação com o corpo e a mente, quanto mais você consiga se desidentificar do problema, ao invés de se envolver nele, maior a possibilidade de soluções. É claro que alguns problemas são muito desafiadores, ninguém aqui está apresentando soluções mágicas. Mas a desidentificação. Alírio coloca nesse livro, e vai repetir isso lá no Energia Mental, uma ferramenta chamada PARDA. Nós trabalhamos essa ferramenta lá na outra palestra, Energia Mental e Autocura. Então, nós não vamos entrar no nível de detalhe que está lá, para não ficar repetindo, até porque o tempo não permite. Só lembrar que PARDA é um acrônimo que significa P de percepção, A de aceitação, R de reflexão,
D de decisão e A de ação. É uma ferramenta poderosa. Posso afirmar porque eu venho treinando essa ferramenta há anos. Ela é poderosa. Não quer dizer que eu sou poderoso. Só quer dizer que eu estou menos pior. Tá? Eu consegui melhoras. Essa ferramenta serve para qualquer coisa. Mas principalmente para quem queira lidar com suas dificuldades na área das emoções. A primeira coisa para você lidar adequadamente com as suas emoções é perceber a emoção que você está sentindo. E a emoção, ela se manifesta no corpo e na mente, já vimos. É preciso um ato de coragem. Nós costumamos fugir disso. Aliás, fugimos disso como o diabo da cruz. Perceber. O outro passo é aceitar. E aí, a nossa vaidade pode ser tão alta que não nos permite. E nós julgamos a sujeira embaixo do tapete. Acabou, parda. Mas se nós aceitarmos aquela realidade, por dura que seja, difícil que seja, nós aceitarmos, nós criamos condição no nosso cérebro, não só na mente como no cérebro, para buscar outras alternativas que estavam completamente bloqueadas pelo conflito. Nós criamos uma possibilidade de ver várias alternativas de solução. Aí nós vamos para a reflexão. E a pergunta-chave é: o que posso fazer diante disso? Não é o que a minha mãe pode fazer. Não é o que meu chefe, não é o que a minha esposa, o que meus filhos. O que eu posso? Muita gente desiste. Porque elas querem que a coisa venha de fora para dentro. A proposta agora é inversa. O que eu posso? A partir daí você toma uma decisão. E tem gente que não gosta de decidir. Você quer colocar um sujeito em pânico, pede a ele. Afinal de contas, você falou do problema, agora me diga, o que você decidiu? O cara entra em pânico. Não, eu não decidi nada, eu quero que você decida para mim. Esquecendo que quando você decide que outra pessoa decida por você, você tomou uma decisão. É impossível deixar de decidir. O máximo que você consegue fazer é decidir não decidir. E aí alguém faz. E você reclama. Agora, depois da decisão, vem a ação. Tem gente que faz o parda no final do ano. Uma vez por ano ele faz o parda. Eu estou gordo. Realmente a barriga está um pouco tal. Aceita que está. Reflete. O que eu faço diante disso? Vou entrar numa academia. Primeiro dia da semana útil do próximo ano eu estou na academia. E no final do ano seguinte, ele está rodando parda de novo, porque ele não foi. Então não adianta nada. Por isso que eu digo que essa ferramenta é poderosa. Mas você tem que ir até no ar de ação. Senão fica só na intenção, sentado na poltrona. Vamos em frente? Olha o parda lá, tá? É a ferramenta poderosa para você identificar suas crenças, seus valores reais. Não aquilo que você pensa. Então, é um trabalho que pede esforço. Marta vem lá do Hermógenes. Para nos ajudar a entender certas emoções, um outro acrônimo interessante. Marta, esse é do Hermógenes. O velhinho, ele é fantástico. Sou fã desse velhinho. Alguns pesquisadores não vão concordar comigo. Mas para o Hermógenes, e eu gosto da posição dele, nós temos 5 emoções básicas. Alguns dizem, não é só isso aí. Marta, M de medo. A de alegria. R de raiva, T de tristeza.
A de amor. Se você acha que tem uma sexta ou sétima, não tem problema, não fica brigando com essas bobagens, não é importante. Mas se você fizer um estudo profundo, quem sabe você descobre que aquilo é uma derivação de uma dessas. O que me parece marcante é que Marta está também nos animais. Quem tem cachorro em casa sabe que cachorro tem medo, tem alegria, tem raiva, tem tristeza e tem amor. Concordam ou discordam? Então, para você fazer o parda, lembre-se dessas 5 emoções. Qual dessas emoções está no comando? Vamos em frente? O tempo não permite. Algumas perguntas que podem te ajudar, que o Alírio coloca lá. Como têm sido os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos? Essa questão foi trabalhada no Energia Mental e Autocura, quero passar rápido. Lembrar que tudo começa no pensamento, na mente, que gera um sentimento, uma emoção que se manifesta no corpo e que nos leva a uma ação, ainda que seja deitar para não fazer nada, mas é ação. Leiam lá ou vejam a palestra, se possível. Minhas crenças e sentimentos têm produzido que tipo de sintomas no meu corpo? Você está reclamando de quê? Fibromialgia? Fascite plantar? Úlcera? Distúrbios na pele? Olha, se eu começar a falar, alguém vai ficar com raiva porque eu não lembrei do seu sintoma. Então, vamos parar por aqui. Mas lembrar que isso está ligado a crenças e emoções. Eu estou fazendo um convite sério para vocês. Vocês querem melhorar? Eu quero. Nós podemos levar a nossa vida do jeito que quisermos. Tem gente que prefere levar uma vida de meia sola. Agora mesmo passei lá pelo bairro Maria das Graças, a Graça viu lá. Ah, não sei o que, meia sola. Falei, aí tá aí, legal, meia sola. Por que você está se contentando em levar uma vida meia sola? Vocês sabem o que é meia sola. Por que não é uma sola inteira? Quem te disse que você não tem direito a ser feliz? Quem que te botou isso na sua cabeça? Sua mãe, seu pai? Seu marido? Quem foi? Ou foi você mesmo por um trauma de vidas anteriores? Traga isso para o seu consciente. Trabalhe isso. Por que você não merece ser feliz? Ah, porque meu obsessor disse que não vai me dar trégua. Tá, é o pensamento dele. E ele tem o direito de pensar assim. Mas você não é obrigado a obedecer. Não é obrigado a concordar. A sua mãe ficou a vida inteira dizendo que você é um traste. Isso deixou uma marca profunda. Vejam lá. Bom, não vamos entrar muito, porque vocês já viram que começa a fazer a palestra toda de novo, que está lá no outro vídeo. Quem é responsável pela minha felicidade? Se você colocar a sua felicidade na dependência da esposa, na dependência dos filhos, na dependência de não sei o quê, na dependência do governo, para onde que você vai? Lembra do permanente e impermanente? Começar a parar para pensar. Então nós estamos às vezes com 60 anos e não paramos para pensar nessas coisas, só sabemos que a nossa vida não está boa. Tudo que disseram para nós que nos traria felicidade, nós fizemos, e não estamos felizes. Então é hora de pensar. Está em tempo. Aqui vem meu amigo Emanuel. Emanuel diz o seguinte, para resumir, para não contar muita história. Rebeldia menor da neurose. Isso eu já estou traduzindo o pensamento dele, tá, gente? E rebeldia extrema da psicose, incluindo a psicopatia, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por que as pessoas que têm um razoável grau de sensibilidade, são pessoas às vezes amáveis, são apenas tristes, são pessoas desiludidas e coisas e tais. Mas não são pessoas más no sentido real da palavra. E por que essas pessoas têm tanta depressão e tanta ansiedade?
E por que o indivíduo muito mal não tem depressão? Perguntas que eu fiz. Me ajudem a achar outras respostas além dessa. Uma das respostas que eu cheguei é a seguinte: quando a rebeldia é menor, você tem neurose, depressão, ansiedade. Quando a rebeldia é extrema, você pode cair na psicopatia. Psicopata. Não tem sentimento de culpa. Parece que é o indivíduo que está passando livre dessas consequências que estão falando. Não. Vai para um nível muito mais agudo e difícil, a psicopatia. Certos psicopatas que estão aí na história anterior e atual do mundo, você fica perguntando, que recurso Deus vai usar para ajudar essa criatura? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que Jesus vai fazer com essa criatura? Atingiu o grau de rebeldia extrema. Saiu da neurose e caiu na psicose. Isso é Emmanuel que fala. Então, se nós estamos com revolta surda contra a vida, qual o remédio? É a revolta que nos está adoecendo profundamente. Qual o remédio? Fé e humildade. Fé em Deus, fé na vida, fé em si mesmo, fé nas pessoas. Isso não é fácil, isso é teoria. Trabalhar isso. E humildade. Virgílio, aqui uma questão de ordem. Eu posso gastar mais um tempo no meu material, ou por conta da programação? Eu posso, quantos minutos? Me dá aí, porque a gente vai falando e o tempo vai rolando. Hein? Nós vamos tratar dessa pergunta. Eu tenho alguns minutos mais, Virgílio? Posso? Bom, então vamos andar mais rápido agora. Nessa lição 25, Emmanuel diz assim: se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Engraçado que a angústia para nós é uma coisa horrorosa. Ele chama de anjo. Temos que mudar muito a visão, né? É aquilo que nós falamos, precisamos mudar a visão. Como funciona a mente? Aqui o Alírio vai trazer da PNL aquele conceito de território e mapa interno, para ser bem rápido. Mapa interno é o conjunto de crenças, território é a realidade. Nós estamos aqui, isso aqui é um território. Como é que cada um de vocês está captando a realidade aqui? Tenho certeza, não está sendo da mesma forma. Cada um está passando isso por um mapa interno, depende dos seus valores e crenças. Alguém pode estar achando essa conversa muito chata. Alguém pode estar achando interessante. Pode ter de tudo. Acreditem, nem essa realidade física que está aqui é percebida da mesma maneira pelas pessoas. Isso passa pelo mapa. Eu presto atenção na porta e não vejo a planta. A Graça olha e já viu a rosa. É assim. Em Busca de Sentido, um livro fantástico que eu recomendo, do Viktor Frankl. O Alírio fala do ciclo vicioso, sintomas no corpo que estimulam ainda mais as crenças limitadoras. Como o tempo é rápido, vou pegar de Viktor Frankl esse conceito que vai ficar claro. Viktor Frankl fala da ansiedade antecipatória. Você tem um nível de ansiedade que vai crescendo, você não lida adequadamente com ele, até que ele te dá um choque no corpo. Um mal-estar muito grande. Você passa a ter medo desse mal-estar, de que ele se repita. E aí você entra num círculo vicioso chamado ansiedade antecipatória. Você entra numa prisão. O medo de voltar a ter aquela coisa ruim te aprisiona e você fica num círculo vicioso. E quando ele acontece de novo, com mais intensidade, e vai retroalimentando o processo. Ele recomenda uma saída chamada intenção paradoxal, que o Parda faz. Ao invés de fugir, vá ao encontro.
Não fuja da dor. Todo neurótico vai acabar descobrindo isso. Ele foge da dor. E ao fugir da dor, ela se intensifica. E vira sofrimento. Nós já tratamos disso numa palestra sobre dor e sofrimento. Por favor, a gente tem que remeter para não ficar toda a vida aqui repetindo os conceitos. Com isso, nós vamos criar uma consciência de que nós somos responsáveis pelo que pensamos e sentimos. Na hora que nós tomarmos consciência disso, nós nos apoderamos de uma coisa preciosa. Nós sabemos que nós podemos nos transformar, mas não podemos transformar a mais ninguém. Eu não estou aqui transformando nenhum de vocês. Não tenho a menor pretensão disso. Nós só temos o poder de transformar a nós mesmos. Mas há pessoas que acreditam na influência dos encarnados e desencarnados, nós também. Mas dentro de um limite, dentro de uma visão. O encarnado, qualquer pessoa, pode me transformar um dia num dia horrível. E eu fazer a pergunta, o que essa pessoa tem que consegue, o dia que ela liga para mim, ou que eu encontro com essa pessoa, acabar com o meu dia? Você não vai chegar à solução nunca fazendo essa pergunta. Nunca. Faça a pergunta certa. O que existe em mim que me deixa vulnerável a essa pessoa? Aí você vai começar a encontrar soluções. Porque você não pode mudar a outra pessoa, mas você pode mudar a você mesmo. Tem gente que agora criou a ideia, porque é espírita, de que não tem jeito para ele, porque tem um obsessor empedernido. Tudo bem, ele está lá, com a sua proposta. Mas ele explora em você o seu medo, a sua descrença, o seu sentimento de culpa. Criar consciência disso. Não estamos menosprezando o processo. Chico disse, não devemos temer, mas não devemos menosprezar as trevas. Por quê? Porque as trevas exploram as trevas que estão dentro de nós. E às vezes a gente está totalmente inconsciente disso. Vocês estão vendo que o tempo todo a conversa vai para o mesmo ponto. Então nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. Não é conhecer os outros, conhecer a si mesmo, para conseguir uma coisa poderosa que todos nós gostaríamos de ter: autodomínio. Todos nós admiramos uma pessoa que tem autodomínio. Puxa, admira aquela pessoa. O autodomínio daquela pessoa. Gandhi é fantástico nessa parte. Já falamos disso em outra oportunidade. Aqui um nome esquisito para poder pronunciar. Tenta pronunciar para você ver. Dá nó na língua. Psiconeuroendócrino imunologia. Psiconeuroendócrino imunologia. É uma área da ciência que vem estudando a influência da mente nas doenças. De uma forma rápida. Exemplo, oncologia. Parece que tem uma pergunta aqui que está ligada a câncer, daqui a pouco nós vamos conversar. Eu vou até aproveitar esse gancho aqui para ver o que é e ver se a gente... Mas, por exemplo, o Alírio fala, isso está lá no livro dele, aqui nesse livro que a gente está citando. É uma área nova da medicina que vem estudando a influência do nosso estado mental, emocional, no nosso sistema imunológico. Todos nós sabemos que o deprimido pega a gripe mais do que as outras pessoas. Já se constatou. Todos nós sabemos que o médico, na véspera de fazer uma cirurgia mais perigosa, desde que seja eletiva, ele consulta o estado emocional do paciente. Se perceber que ele está num quadro muito depauperado do ponto de vista emocional, ele adia.
porque a possibilidade dessa pessoa vir a ter uma complicação é muito grande. A medicina está estudando isso, mas principalmente na área da oncologia tem muitos progressos. Então, eu vou pegar um caso que ele citou aqui. Tá? Ele fala das pessoas passivas, acomodação, das pessoas reativas, rebeldia, e das pessoas proativas, aceitação. Aceitação e acomodação são coisas completamente diferentes, pede reflexão. Porque muita gente pode achar que é a mesma coisa. Não é. Completamente diferente. Então, um exemplo que ele dá lá no livro é de 3 pacientes, paciente A, B e C. Tem o mesmo diagnóstico de câncer e a mesma indicação, quimioterapia com um determinado medicamento poderoso que a medicina acaba de descobrir. A pessoa passiva, como é que ela reage? Quando ela recebe a notícia, ela fica muito triste e desanimada. Não tem jeito, depois ela acaba se submetendo. Não tem jeito, então vou. Depois de um determinado tempo, completado um determinado tempo de terapia, faz-se a constatação, a medição. O tumor nem aumentou, nem diminuiu, está do mesmo jeito. Pessoa reativa. Quando o médico dá a notícia, ela reage profundamente. Deus não existe, Deus é injusto, revolta com a vida, revolta com tudo. Não acredita que vai ter solução e coisas assim. E pergunta ao médico quais são os efeitos colaterais do medicamento. Ela consegue ter todos os efeitos colaterais. E aí, ao final da mesma aplicação que o outro teve, constata-se que o tumor aumentou. Misteriosamente aumentou. A medicina está chegando a essa conclusão, sabia, Virgílio? A medicina está chegando à conclusão que rebeldia é problema sério, constatado por pesquisas. E a pessoa proativa? Ela também tem um choque, porque não é fácil um diagnóstico desse. Mas ela logo se recupera e pega a coisa pelo lado positivo. Se o médico diz que o medicamento é poderoso, ela coloca fé nisso. Não quer saber de efeitos colaterais. Ela só sabe que vai dar certo. E quando ela está usando o medicamento, ela tem visualizações positivas. Ela vê o medicamento fazendo todo o processo de limpeza, de desinfecção, ou enfim, do que for. Extirpando, mas sem luta. Ela visualiza positivamente. Resultado: no mesmo tempo, no mesmo prazo, o tumor foi embora. Não quer dizer que todos os casos sejam assim, mas é a medicina que está provando isso. Então, antes de falar daquele assunto, o Virgílio, deixa eu ler aqui, porque o Virgílio me trouxe uma pergunta de um internauta. Arnaldo Ramos de Oliveira, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Arnaldo, aquele abraço para você. Vamos à sua pergunta. A medicina atual já não apresenta doença com nome e efeitos, e sim câncer nesse ou naquele órgão. É agressivo. Sabemos que o câncer é agressivo. Em desequilíbrio mental, aceleramos o processo e a progressão da doença. Como trabalhar a saúde espiritual com o diagnóstico de câncer sem proposta de tratamento? Olha, eu não sou dono da verdade. Mas é interessante que a pergunta dele, ele fez algumas considerações já na linha do que está aqui. Eu pediria ao companheiro que lesse o Saúde Espiritual, e já que está com esse foco específico, leia exatamente onde o Alírio vai falar. Não é? Exatamente desse nomão aí, que a gente colocou antes, tá? Dessa psiconeuroendócrino imunologia, e fazer uma reflexão. Eu me enquadro em qual dos 3 casos? Primeira coisa que você precisa fazer é isso. Eu me enquadro onde? Eu sou reativo, passivo ou proativo? Acredite, vale a pena investir nisso, ainda mais se você está com câncer, como ele está colocando.
Acredite nisso. É importantíssimo, porque esse câncer é um sintoma de algo profundo que está lá na alma do indivíduo. Fazer essa reflexão. Gente, o tempo vai esgotando mesmo, mas eu não, já que o câncer virou assunto, e eu gosto de trabalhar igual sola do sapato, eu não estava pensando e pensei aqui, já que veio o câncer, deixa eu contar a historinha que me passou pela mente agora. Essa história eu li num livro, mas já tem muitos anos, então eu vou falhar pela memória. Prometo a vocês que na essência eu vou acertar. Agora, as pimentas são do meu gosto. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu gosto de contar casos do meu jeito. Mas a essência, garanto a vocês, é verdadeira. Me fez lembrar aqui. É uma história verdadeira de um cidadão americano que procura um oncologista. O diagnóstico é simples. Você está com câncer tipo tal e a indicação é quimioterapia. Acontece que o grau do câncer do cidadão é tal que o médico diz, precisamos começar agora. Você nem sai do hospital, nós vamos começar. Aí o cidadão ouve aquilo tranquilamente, ele está para lá de proativo, ouve aquilo com serenidade e diz o seguinte, doutor, está tudo bem, só tem um problema, é que nós estamos entrando na primavera. E o meu sítio na primavera fica uma beleza, só preciso ir lá ver meu sítio. Mas fica uma coisa. Ah, doutor, esse negócio de ir, ficar já dentro do hospital, UTI agora, não. Agora não dá, não. Eu tenho que ir lá curtir meu sítio primeiro. Meu amigo, seu caso é de urgência, é para ontem. Não, doutor. Vamos combinar. Eu volto, mas eu vou curtir meu sítio primeiro. Não posso perder, doutor. Só tem que ir lá um dia para conhecer meu sítio. Se eu só ver aquelas flores, Virgílio gosta muito de flor. Você vê aquelas flores, aquela vegetação, aquela coisa linda. E lá foi ele. Mas eu volto. Meses depois ele voltou. Não me recordo se ele passou só a primavera. Provavelmente ele só deve ter voltado no outono. Quando estava chegando inverno, ele falou, agora não tem jeito, então deixa eu voltar. E ele volta. O médico, na sua rotina do dia a dia, está lá trabalhando, a secretária entra e diz, doutor, tem um cidadão aí fora que se diz chamar fulano de tal, e ele disse que veio consultar com o senhor, mas só que ele não marcou consulta. Mas ele disse que o senhor disse que era para ele voltar, então ele voltou. Aí o médico disse o seguinte, bom, pega a ficha do cidadão aí para eu poder avaliar. O que eu faço aqui? Quando ela traz a ficha, que ele olha e vê o que ele tinha escrito, ele diz assim, olha, a senhora deve estar enganada, esse sujeito já morreu. Volta lá e confirma, porque essa pessoa aqui já morreu. Com esse diagnóstico aqui, já morreu. Ela voltou lá e voltou de novo e falou assim, ó, doutor, ele está Vivinho da Silva. É ele mesmo. É lógico que a história não é assim, né? É meu jeito. Aí ele falou, bom, vamos abrir uma brecha aqui, manda o homem entrar. O homem entrou vigoroso, tranquilo, disse, doutor, como prometi agora, nós vamos fazer o tratamento. Estou aqui. O doutor olhou para ele, falou, não é possível, com esse diagnóstico, esse cara era para estar morto. Doutor, vamos começar. O senhor me disse que eu ia precisar de uma dieta. Qual é a dieta que o senhor me recomenda, então, doutor? Aí o médico olhou para ele significativamente e disse assim, meu amigo, com exceção de chumbo derretido e ácido muriático, o senhor pode comer e beber o que o senhor quiser. Pelo sim, pelo não, os médicos estão tendo que rever suas posições. Doença incurável? Para 1000 casos, tem um que vai lá e desmoraliza o médico. Ok? Gente, mais uma? Vamos lá, mais uma pergunta. A depressão tem cura definitiva ou deve ser vigiada? Na maioria dos casos, vigiado. O caso da Maria, ela traz o caso de profunda para leve. E ela consegue reconhecer que a depressão leve deve continuar com ela.
Toda vez que ela começa a sair da rota, começa a pintar um pouco de depressão e ela vai para o eixo de novo. Ela consegue reconhecer que a depressão é positiva para ela nesse sentido. Agora, acabei de falar aqui, se você perguntar a um psiquiatra se depressão tem cura, ele vai dizer não. Mas vai ter sempre um deprimido que vai desbancar o psiquiatra. Câncer tem cura? Não. Esse aí não tem cura. Tem um que vai desbancar. Nós temos que entender que o limite está na nossa mente. Se nós tirarmos esse limite, o que será possível fazer? For diz isso. Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Se você tem uma crença dentro de você, não posso, precisa trabalhar isso. Gente, o tempo está mais que esgotado, vocês viram que eu me entusiasmo demais com o assunto. Já passei da cota lá da Rede Amigo Espírita. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, no final do livro ele coloca a terapia pelo amor. Olha, eu só botei algumas coisinhas que eu não vou poder falar por causa do tempo. A terapia pela fé. Coloquei apenas alguns apontamentos que não vou ter tempo de falar hoje. A terapia pelo perdão. Nossa, cada coisa que a gente poderia falar ainda. Inclusive do filho pródigo, rapidamente. A culpa e a desculpa. A terapia pela meditação e oração. Já tocamos alguns pontos disso aqui. Não dá para falar. Então, eu só posso fazer uma coisa. Não é? Como a gente tem outras possíveis datas, pedir a Deus que me dê forças e saúde para estar aqui de novo. Quem sabe transformar as 4 terapias em 4 palestras? Pode ter certeza que dá. Cada terapia, a terapia pelo amor tem coisas incríveis para reformar. A terapia pela fé, gente, incrível. A terapia do perdão, quantas pessoas se acabando por conta disso, por não perdoar a si mesmas. E a terapia pela meditação e oração, que foi aquilo que Jesus ensinou. Vocês já imaginaram quanta coisa tem? Então, vamos só fechar. Conclusão. Se você estudar o livro do Alírio, tanto esse quanto os outros, você vai chegar à conclusão que há uma íntima relação, que aliás, Emmanuel já falou isso, e tantos outros autores, entre doença e rebeldia. E às vezes a gente não se enxerga rebelde. O remédio está onde? Na aceitação. Só que a aceitação, para ser feita corretamente, precisa de uma coisa chamada humildade. O grande terapeuta, o mesmo de sempre, Jesus. Então, para fechar, entender que saúde espiritual, se nós achamos que é importante, nos convencemos que é importante, vai pedir um trabalho de autoiluminação. Que Deus nos abençoe.